Manda uma pedrada difícil aí que você é bom nisso. Vive um drama terrível, vai ter que ligar pro papai. Drama nenhum. Vai ter que voltar pro Bolsonaro. Não, Constantino, eu queria te perguntar o seguinte, cara, porque diante desse quadro que vai se apresentando, vai se formando, de fato, você mesmo até, acho que uma semana e meia atrás, estava voltando a reconhecer a mentalidade tribal, sectária, divisionista da base bolsonarista, que só faz desagregar com a sua virulência e os seus métodos, né? E você sabe muito bem que esse é o perfil que, inclusive, desaglutinou muita parte da direita que estava reunido em torno do nome do projeto do atual presidente no início do governo Bolsodória? Não me refiro a isso, eu não estou me pautando por rótulos que nem você. Não é rótulo, é só para... Igual você. Não é porque fala muito... Toca num ponto Não bom, dá, não, é sim. o seguinte, como é que... Rótulos. Vamos só imaginar aqui que, de fato, esse cenário que está se apresentando se materialize. Bolsonaro versus Lula no segundo turno. Eu te garanto, cara, tem muita... Inclusive, eu acho que até explica essa toada mais populista, rumo ao Nordeste, explica o fato que o Bolsonaro desidratou muito nos centros urbanos, visto o desempenho pífio que ele teve em 2020. Eu te pergunto, nesse cenário, como é que você acha, o que você sugeriria que seria a linha para o atual presidente tentar reconquistar vários apoiadores que ele só fez desagregar e antagonizar ao longo do mandato dele? Eu, por exemplo, André, eu sei que pergunta do Collor, muita gente que simplesmente num cenário como esse preferia ficar no sofá vendo o Brasil desmoronar nesse sentido. Falou Sua bonito. questão é muito boa, tá? E deixa eu surpreender alguns aqui. Não, o que ele Você quer é um dizer... cara que sabe- deixa ele falar. Não, amigo, só por favor, traduzindo. Traduzindo. Por A favor. tradução é a seguinte. Traduzindo. Presta atenção. Rótulo, Presta chuva, atenção. pirulito. A tradução é a seguinte. Vai. Como é que vai Vai, se vai. portar quem pulou do cavalo? Pra ficar bem claro. O cara pra pulou ele, do pergunta cavalo. pra ele. O cara... Tem um monte de gente. Não tô falando... Consultoria pro Marinho. Eu não tô falando de você, Eu Marinho. vou É um falar, monte de gente. Não, eu eu vou quero falar saber... que o Bolsonaro pulou do Porque- cavalo do Brasil. Vou Não, elencar tudo que eu falei ontem. Vou falar Não, tudo. beleza, tudo. beleza. Não, Aí beleza, fica mas isso é nesse- passado. Ele Mas é- Passa a Passado. fita quebrada. nós temos agora um outro teatro. É que nem uma Believe. guerra. É o teatro que tá ali, ó. Não, 2022. Exato. O cara... Boa. Boa. Então, Pergunta do André é boa. quem e pulou a do tecla cavalo? SAP, Isso. A tecla SAP do Emílio é melhor ainda porque ele tem esse poder de boa, sintetizar o que foi a pergunta que foi isso. E Consultoria. eu vou voltar um passo atrás, né, para responder que eu concordo com a premissa do André, por isso que eu falei que eu ia surpreender muita gente. Não é que eu voltei a denunciar o tribalismo, eu sempre soube que ele existe para uma base bolsonarista, né? E essa base e essa postura implodiu pontes ao longo desses últimos 2 anos e isso vai cobrar um preço alto político. Vai. Então, não tenho a menor dúvida disso. Qual é o meu problema, André? Meu problema é com a turma que faz pior ainda do que os bolsonaristas. Por exemplo, se você reconhece que eles têm essa mentalidade tribal e essa postura, e ao mesmo tempo, né, nós temos pessoas que você vira e fala assim, tá, então eu reconheço e denuncio isso, mas, de novo, eu reconheço algumas virtudes do governo e eu reconheço defeitos ainda piores dos inimigos, né? Aí o sujeito vira e fala, você é um vendido, você é gado, fala no programa de vocês, né, que sabe quem me paga, né, e começa a fazer cartoon, charge, eu lambendo bota do presidente. Meu caro, quem é que implode mais pontes? Quem é que está justamente jogando para o radicalismo aqueles que são pessoas moderadas, razoáveis, que reconhecem méritos e deméritos, defeitos e virtudes do presidente, do governo, né? E que são tratados dessa forma pelos famosos isentões, pelos radicais de centro, pelos PSOL Kids e demais vagabundos. Então, o meu ponto é muito simples. Concordo com a sua premissa e sempre denunciei isso no bolsonarismo. Não sabem aglutinar, implodem pontes aos montes. Agora, muitos que eles cortaram o cordão umbilical e implodiram pontes, deram total razão à postura deles. Por quê? Porque se mostraram isso aí, que o governador de São Paulo hoje se mostra, que o Kim Kataguiri se mostra e companhia. Então, deram munição, deram motivo para desconfiança tribal do bolsonarismo. Você entende meu ponto, André? O que eu vou falar é o seguinte, você é um cara que a gente diverge, faz pergunta difícil, tudo, e eu sempre tratei com respeito e você sabe disso, e você idem a mim. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso. Esse é o ponto. Agora,
quando a turminha, né, que está muito mais próxima da visão de mundo sua do que minha, e em relação a esse diagnóstico político, inclusive, faz o que faz comigo, né, quem é que está implodindo pontes? Então, de novo, esse tribalismo vem dos dois lados. Sim. É por isso que eu passei a denunciar o radicalismo de centro. Porque quando um Dória vem se vender como uma alternativa equidistante a essa polarização, e é um cara que vem na Jovem Pan pedir a minha cabeça, isso, me desculpa, mas os bolsonaristas nunca fizeram isso. Tem lá um bando de gente tosca que me xinga, mas nunca fizeram isso. Então, assim, eu tô apontando que o problema tá nesse ambiente tribal geral. Sim. Geral, esse é o meu ponto. Geral. Não, perfeito. Eu respeito a sua posição e volto a reiterar aqui como eu tenho feito sucessivamente. Eu não tenho procuração para falar por ninguém, no mandato para falar por ninguém. Respondo pelo meu CPF, pelas minhas atitudes e as minhas declarações. E eu reconheço isso em você. E tá falando bonito. E tá com bigode ele tá também. Fazendo masterclass bigode do Ziba. Puta bigode lindo. Ele e o Ziba. Tem esse bigodinho. Constantino, então complicou. Mas o enunciado da minha pergunta foi o seguinte. Dado o andar da carruagem, imaginando um cenário que de fato se materialize entre essa polarização, ainda assim eu acho bem difícil, dado tudo que aconteceu, sendo que o governo é a situação. É verdade. Como é que vai fazer, mesmo nesse cenário, para conquistar esses apoiadores? Calha de ter uma abstenção histórica. Calha de ter uma abstenção histórica. É verdade. E em boa parte merecida, né, a abstenção. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu, André, que é a minha postura desde o início. Dessa mudança que foi percebida por muitos. Não mudaram os princípios, mudou a postura por perceber o que estava em jogo, né? Eu vou te responder. O bolsonarismo não vai fazer nada pra acenar essa turma. Mas essa turma tem que ter uma coisa em mente. O ego tem que ficar para depois. É a nação em jogo. Exato. Então, de novo, quem oferece verdadeiro risco à democracia brasileira é o Bolsonaro junto com o Tarcísio, Guedes, Tereza Cristina. Aliás, até o Tarcísio andou sendo atacado por essa turma, né? Tem método. Ou é o Lula, ou é a volta do PT. Então, assim, de novo, né? Eu nunca deixei o ego falar mais alto. Tem gente que fala assim, o Olavo de Carvalho te chamou de Rodrigo Cocô. O Eduardo Bolsonaro falou que você fez isso e isso. Sim, e eu já reagi em público a ambos, como reage a todo mundo. Mas eu sei separar as coisas. Não é o meu ego que está em jogo aqui. Não é a minha reputação. Boa. É o Brasil. É o Brasil, porra. E nós podemos virar a Argentina. Então, eu espero que essas pessoas tenham, no final do dia, essa visão de que, olha, tá bom, os caras lá são meio ruim mesmo, é meio tribalismo, dinamita pontes, implodem qualquer possibilidade de conversa, mas eles são toscos, mas não são ameaça à democracia. Eles deram uma guinada rumo ao centrão. É verdade. Né? As reformas vão ser desidratadas. É verdade. Do outro lado, a gente está falando de Argentina. Então, é uma pequena diferença. Eu espero que os brasileiros tenham esse patriotismo em mente e o senso de prioridade e de proporção. É esse o meu ponto e desde o início eu venho batendo nessa tecla.